Olá, pesquisadora! Seja muito bem-vinda aqui à nossa série no YouTube com entrevistas com pesquisadoras de impacto contratadas no mercado de trabalho e que fizeram a transição, depois aí da sua jornada de mestrado, doutorado, pós-doutorado, para uma vaga no setor privado. Com essas entrevistas você vai conseguir se identificar muito, se inspirar e principalmente a aprender com passos fundamentais que foram implementados por pesquisadoras como você e que hoje estão contratadas. Então roda o vídeo e acompanha a próxima entrevista. Desirê, eu sou formada em Relações Internacionais, em Economia e sou mestre e doutora em Relações Internacionais. Eu moro numa cidade no interior do estado de São Paulo, São José do Rio Pardo, e eu atuei na área de Economia Política Internacional. Foi o caminho que eu escolhi seguir quando eu estava na academia. Muito bom. Qual que é o seu cargo hoje, Desirê, que você ocupa agora depois de contratada no setor privado? Hoje eu sou analista administrativa. É diferente do que eu fazia na academia. Na academia era mais... Tinha parte, de pesquisa, de escrever, levantar dados, mas o que me fez conseguir esse cargo foi justamente as suas dicas, Jaque? Porque eu lembro, logo que eu comecei a mentoria, que você falou, mas vocês não fazem só pesquisa, o que mais que você fez nesses anos todos? E aí a gente começou a levantar tudo que eu tinha feito além da pesquisa, Então, elaborar relatório, fazer análise de custo das viagens por causa do projeto, de ir num congresso, de, enfim, ir apresentar os resultados da pesquisa, de gerenciar a bolsa, de fazer prestação de conta da bolsa. Então, foram essas outras várias demandas, assim, que eu tinha ao longo da trajetória acadêmica que me ajudaram a conseguir esse cargo. E eu estou muito feliz porque quando eu comecei, não sei se você lembra, mas eu estava super esgotada e bem cansada e desanimada com a parte de pesquisa mesmo. Então, eu acabei encontrando algo que eu gostei bastante, que eu estou gostando bastante. Muito bom. Quanto tempo que você estava, Desirê, buscando trabalho antes da gente começar, Antes de você aplicar a metodologia? Nossa, acho que devia ter mais ou menos um ano ou um pouco mais de um ano que eu pensei em fazer a transição. Foi antes de defender, eu comecei a pensar, eu quero buscar uma oportunidade no setor privado. O problema é que eu não sabia nem por onde começar. Então, assim, era mais um pensar o que fazer, Eu comecei mesmo a aplicar para as vagas quando eu defendi. Então, foi mais ou menos de maio a outubro, foi esse tempinho, uns 4, 5 meses, mais ou menos, que eu aplicava no setor privado e não tinha resultado nenhum. Quais que eram, assim, as suas principais dificuldades nesse processo que você ficou tentando se aplicar e só vinha o não tinha nenhum resultado, nenhum retorno? Era montar o currículo, eu tinha aquela mentalidade de sou estudante. E foi o primeiro choque que eu levei quando a gente começou a mentoria, Que você falou, vocês não são estudantes, Vocês são muito mais do que isso. E eu lembro mesmo que eu fiquei, como que eu nunca pensei nisso? É verdade, mas eu acho que é uma coisa que vem muito do que a gente ouve as pessoas falando, Quem não sabe o que é fazer um mestrado, um doutorado, fica, mas você só estuda, mas você só estuda, só estuda. Primeiro, como se estudar fosse pouca coisa, e segundo, como se de fato apenas fosse a pesquisa, E não é, tem muito mais coisa. E então, o mais difícil era fazer o currículo, porque eu colocava lá experiência profissional, estágio durante a faculdade, ponto, E depois esses outros aí 6, 7 anos, Eu não fiz nada. Não, eu fiz muita coisa, Então, foi a parte, eu não passava dali, eu não passava nem do currículo, Então, era mais difícil antes de começar a mentoria.
que te fez, né, nesse momento, na hora que você estava passando por isso, tomar a decisão de entrar na mentoria? Como foi esse processo de eu vou investir numa mentoria, eu preciso disso? Eu lembro que eu tinha comentado já, né, nesse quase um ano antes de terminar o doutorado, eu comentei com algumas amigas que eu não tinha mais muita perspectiva na academia, tanto pelo esgotamento mesmo que eu sentia, quanto pelo cenário do país, né? A gente não vê, enfim, é triste, não tem investimento na educação, nem na base, nem na pós, nem na graduação, e ainda mais na área de humanas, é mais difícil ainda abrir curso. Eu fiz alguns processos seletivos para dar aula, mas eu via que não era o que eu queria, e, enfim, não tinha perspectiva nenhuma, eu estava esgotada, eu não conseguia ler mais nada, nem assim, para passar o tempo, eu brinco que eu não conseguia nem ler rótulo no supermercado, e eu comentei com a amiga, eu falei, eu quero ir para o setor privado, mas eu não sei como. Eu fiz uma trajetória super diferente, como que agora, com quase 30 anos, eu vou mudar, sabe? E aí, uma amiga minha falou que conhecia, que tinha visto o perfil da pesquisadora de impacto, e me mandou. Eu acho que é uma amiga dela, que é de São Carlos, e te conhece, mas eu não tenho muita certeza, porque essa minha amiga é de São Carlos. E aí, eu entrei e comecei a ver. Eu falei, gente, que pessoa maravilhosa. E eu lembro que eu pensei assim, eu vou pagar para ela fazer o meu currículo. E eu pensei isso num dia, e aí no dia seguinte você postou que tinha as mentorias, e eu olhei para aquilo e falei, eu preciso disso. Eu tô perdida, eu não sei como que eu vou fazer a transição, eu não sei montar um currículo, eu não sei fazer uma entrevista de setor privado, vou me inscrever. Aí foi quando eu entrei em contato com você, acho que foi em outubro, mais ou menos, e aí nós começamos as sessões, né? E eu percebi que eu precisava. Eu olhava, eu comecei a ver os vídeos e eu falava, gente, eu preciso disso. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô perdida e ela tem um caminho e eu preciso aprender esse caminho. Sozinha eu não vou conseguir. Então, aí eu resolvi fazer a mentoria. Muito bom. Foi, em alguns momentos, eu ficava um pouco, no começo, assim, nas primeiras sessões, eu pensava, mas será que vai dar certo? Porque eu sou de humanas. Eu sempre pensava isso, eu sou de humanas. E é fácil para um pesquisador que, sei lá, da área de biológica, que está pesquisando uma semente ou alguma coisa assim, é fácil ir para uma empresa, né, que trabalha com pesquisa. E eu falava, mas eu sou de humanas. E eu duvidava um pouco, eu falava, não vai dar certo isso, não vai dar certo. E aí era uma terapia também, né? Eu chegava lá, tava o super fracasso, já, não, bora, vamos lá, se anima, vai dar certo. E olha quanta coisa que você fez, né? Foi também um processo de recuperar essa autoestima profissional, né? Então, eu tenho certeza que nossa, foi importantíssimo. Se eu não tivesse feito a mentoria, eu não estava aqui. Não teria conseguido. Eu não teria conseguido passar das etapas de currículo e depois, quando chegasse na entrevista, não ia saber responder nada, porque ia ficar com aquela mentalidade de, não, eu só estudei mesmo, moça do RH, eu só estudei. E não é isso, né? Então, eu consegui ver todas as possibilidades, ver tudo o que a gente faz e sem recurso, né? Sem fim de semana, sem férias, sem feriado, sem vale transporte, sem vale alimentação, uma bolsa que está defasada, sei lá, mais de 10 anos, e correndo para dar conta de prazo, sem reconhecimento, enfim, e foi isso que eu consegui mudar, né? Depois que você vê isso, você fala, nossa, como que eu não vi isso? Mas você não consegue, sozinha eu jamais iria conseguir pensar nessas coisas todas. Jamais conseguiria responder uma pergunta de RH de onde você se vê daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava perdida. Eu não sei, eu quero ir para o setor privado, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem o que faz no setor privado. E todo aquele processo de mapear a vaga, mapear as empresas, né, ver o que eu me via fazendo, o que eu não me via fazendo.
Então, foi muito importante, assim. Bom. Todo dia eu paro, eu agradeço e falo, nossa, ainda bem que eu encontrei a já. Porque senão eu tava lá ainda sofrendo sem rumo, sem perspectiva. Muito bom. O que você sentiu que mais mudou, assim, na sua visão de como que você se enxergava antes como profissional e agora? Você acha que foi essa questão de sou só uma estudante? O que você sente, assim? Foi. Era muito isso, né? Ah, você só estuda. Nossa, mas você só lê. Ah, mas você está escrevendo. Nossa, é sempre assim, né? E é difícil. O apoio sempre é muito pouco perto das críticas, né? E quando eu defendi, eu ouvi uma frase assim: ah, e agora você vai começar a colher os frutos, como se eu não tivesse colhido nada durante o mestrado e o doutorado, sabe? O fato de ter bolsa, com todos os cortes de verba, já é uma conquista imensa. De ter passado nos processos seletivos de mestrado e doutorado, de ter passado na banca do mestrado e ido, né, ter pré-requisito para o doutorado, de conseguir fazer proficiência de idioma, porque você tem que comprovar, é uma conquista. A bolsa, enfim, ter um artigo aceito para um congresso ou para uma revista científica, ou ter um convite para dar uma palestra, para participar de uma banca, tudo isso são conquistas, tudo isso são frutos colhidos, e as pessoas falam, ah, não, agora que você terminou, você vai colher, sabe? Não é assim, a gente colhe muita coisa, mas as pessoas falam tanto isso, repetem tanto, que você só estuda, que você acaba acreditando. Fala, de fato, não estou fazendo nada da vida, estou aqui só estudando. Então, acho que foi o que mais me abriu o olho, sabe? A mentoria, o que mais foi um choque. Na primeira vez que eu vi, não, mas você fez mais do que uma pesquisa. Eu fiquei chocada, eu falei, não, eu fiz mesmo. E hoje eu tenho essa consciência. E se a pessoa vier falar alguma coisa, eu mando aquele vídeo seu falando, não, vocês fizeram sem vale transporte, sem limitagem de alimentação, sem férias, sem fim de semana, sem feriado, né? Então, sem apoio. Eu consegui mudar essa visão de mim e de tantas outras pesquisadoras, né? A gente fez, sim, a gente fez muito. Então, acho que foi o mais importante foi isso. Foi conseguir Maravilha. recuperar essa autoestima mesmo, né, que eu falei. E eu me lembro que durante o processo de mentoria, uma das fases, assim, que você mais tinha medo era a entrevista. Você já tinha passado antes por outras entrevistas e não tinha sido aprovada, né? Como que foi essas entrevistas que você fez do processo da vaga que você está hoje? Conta um pouco como que você sentiu, o que você achou, assim, que mudou no seu posicionamento, que te fez mostrar, olha, eu tenho aqui uma experiência como pesquisadora que fez a diferença para você chegar nessa vaga de analista. Foi conseguir explicar essas outras coisas, nessas outras várias tarefas e atividades que a gente tem que fazer durante o doutorado, né? Então, conseguir explicar que ir para um congresso apresentar um trabalho não é só apresentar o trabalho, né? Você teve que se preparar para aquilo de alguma forma, levantando um dado, analisando um dado, mas você também teve que gerenciar a sua bolsa, né? Como que eu vou pagar o aluguel, meu transporte, minha alimentação e a passagem aérea para o congresso, né? Como que eu vou fazer para solicitar um auxílio viagem, né? Então, tudo isso ajudou a mostrar que eu sabia mais do que a pesquisa, né? E uma coisa que aconteceu na entrevista, que também foi algo que você me falou, foi a parte do mandarim. Eu lembro que logo no começo você falou, né, que o mandarim era um diferencial, e aí você começou a me mandar algumas vagas que pediam mandarim, e eu não colocava muita fé. Falava, imagina, né, não vai dar certo. E uma das etapas da minha entrevista foi com um chefe, que ele é chinês, né, a empresa que eu trabalho é filial de uma empresa chinesa, e a entrevista foi em mandarim, uma parte, né? Então, eu deixei claro, meu mandarim não é fluente, mas eu estudo, quero aprender, continuar aprendendo, melhorando. Também foi algo que você já tinha assim previsto, né? Que era um diferencial. Então, foram as partes mais importantes, né, do treinamento de entrevista. Saber explicar com os termos
empresariais, com os termos do setor privado, aquilo que você fez na academia, que, embora não seja exatamente a mesma função, né, a mesma tarefa, mas é muito semelhante. Então, conseguir trocar esses termos, né, acadêmicos por algo mais palpável, né, para o entrevistador. Muito bom. E para a gente finalizar, queria que você me falasse como que foi para você receber o sim, né? E uma coisa que eu acho que foi muito legal no seu processo foi que você também conseguiu a vaga remota que você queria, né? Como que foi, então, receber esse sim tão sonhado e como que está sendo agora estar do outro lado, contratada já há alguns meses, né? Nossa, eu não acreditei, porque eu tinha feito as entrevistas por telefone, e aí me mandaram, né, um e-mail falando se eu podia ir até... como ainda não estruturaram a parte administrativa da empresa, assim, fisicamente, né, remoto, então eu fui até onde ficam armazenados os produtos, né, uma empresa de exportação, importação e comércio. Então, eu fui até lá e eu achei que ia ser mais uma entrevista. E quando eu cheguei, era a proposta. E aí eu saí, eu não estava acreditando. Eu falei, nossa, eu achei que era outra entrevista e eu tô contratada. Eu lembro também quando a gente começou a mentoria, né, mapear o que eu queria fazer, para onde eu queria ir, eu falei, não, tem que ser uma empresa chinesa. E aí eu ia cada vez mais estreitando as possibilidades, né? Então, não podia ser fora do estado de São Paulo, não podia ser, tinha que ser uma empresa chinesa, e aí eu ia estreitando, eu falei, não vou conseguir nunca. A pessoa de humanas e ainda exigindo várias coisas. Então, quando eu consegui, eu falei, nossa, mas será que é verdade mesmo? Tanto que eu acho que eu só acreditei a hora que apareceu, né, na carteira de trabalho, né, o contrato. E tem quase 3 meses já, e eu tô adorando. Eu tinha falado até que eu não conseguia me ver mexendo muito com números, mas eu só mexo com números e tá sendo uma maravilha. É muito bom, porque eu acho que eu tava tão esgotada de leitura, que agora sentar e analisar os números e organizar as planilhas, nossa, eu não imaginei que eu ia me dar tão bem assim. É outra coisa que a gente não acredita, né? A gente não acredita na gente, no potencial que a gente tem até ir lá e começar a realizar as coisas, né? E, enfim, e mostrar que a gente consegue sim, né? Que não foi só estudar. E eu fiquei muito feliz. Eu também tenho oportunidade de conversar com os outros funcionários em mandarim, né? Por enquanto, só escrevendo mesmo. Então, tá sendo incrível, porque eu tô conseguindo colocar em prática o que era só estudo, né? Essa parte do mandarim era só estudo mesmo. E é incrível, eu adoro. Eu continuo admirando muito quem está no setor acadêmico, né? Quem está lutando ainda pela educação no Brasil. Eu, infelizmente, perdi um pouco o encanto. Eu perdi a esperança, na verdade, com a academia. Pela conjuntura do país, não tem investimento. Como que você pesquisa, como que você ensina sem investimento na educação, né? Sem investimento naquela pessoa que se dispõe a passar horas e horas num laboratório ou numa biblioteca, procurando informações para tentar melhorar alguma coisa no país, né? Em tudo, em termos de condição social, de condições de saúde, de, sei lá, moradia, planejamento urbano, tudo. E não tem valor, né? E aí as pessoas ficam fazendo as coisas para encher linha em lattes. E o que eu comecei a ver é que linha em lattes não vai transformar, não vai mudar. Se alguém não vê, não reconhecer o que essas linhas significam. Não adianta você participar de 40 congressos se nesse congresso você não debateu com alguém para melhorar alguma coisa. Não adianta você ter 100 publicações qualis A1 se ninguém lê a publicação. Então, eu achava que na academia eu poderia contribuir com a educação do país ou em melhorar alguma coisa, e aí eu acabei vendo que não tem como, porque o problema não é a minha pesquisa, não é a pesquisa da outra pessoa, o problema é que não tem financiamento.
Enfim, eu só tenho a agradecer mesmo. Agradecer todas as vezes que, né, que você falou, uma parte do trabalho é meu, né, mas uma parte é seu. Então, assim, todas as vezes que você falou, não, se anima, vai dar certo, que, né, confiou, que viu o potencial, que conseguiu traduzir aquelas coisas acadêmicas em coisas mais, coisas que o setor privado entende, né? Então, todas as vezes que você falou, olha, vamos traçar meta, o que que você quer fazer, o que que você não quer fazer, para onde você quer ir, para onde você não quer ir, funciona assim, isso é um cargo júnior, isso é um cargo sênior. Eu nem sabia nada desses termos de analista, assistente, eu ia mandando. Vi uma vaga, mandava, e você conseguiu, né, mostrar que não é assim, mas vale uma candidatura bem feita do que 10 de qualquer jeito, né? Então, tudo isso me ajudou muito. Eu falo, sem a mentoria, já que sem você, eu não estava aqui onde eu estou hoje, não estava feliz do jeito que eu estou hoje. Eu chegava para as mentorias e falava já que eu estou só um fracasso hoje. Descabelada, Mas a hora que eu te vi aqui, eu falei, gente, é outra Desirê, a sua expressão facial é outra. Uma tristeza, eu falava, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Desanimada no fundo do poço e cavando, né? E aí a Jaque jogou a corda e falou, vem que eu te puxo. E eu segurei na corda e fui. Nossa, eu só tenho a agradecer. O que eu sou hoje, a felicidade que eu sinto hoje, imagina. Não que eu não tenha ficado feliz de defender a minha tese, né? É um momento importante, mas às vezes era mais uma felicidade de tipo, ai, acabou, que alívio, terminou. Eu valorizo muito o que eu fiz. Também não ia estar aqui hoje se eu não tivesse feito isso. Mas onde eu tô hoje, eu sou muito mais feliz do que o que eu era ano passado, sabe? Ou há 2 anos, né, atrás. E qual o conselho que você dá para quem ainda está naquela situação da Desirê de setembro, outubro do ano passado? Perdida, angustiada? Ai, escute a Jaque, ouça os conselhos da Jaque, mas mais do que ouvir, coloque em prática. Porque não adianta só você ouvir e falar, sim, realmente, é tudo isso, mas não colocar em prática. Não sentar um dia para pensar tudo que você fez, que não era só pesquisa, e organizar aquilo no papel. Né? Não adianta só a gente ficar pensando, é verdade, eu fiz relatório todo ano, mas não colocar lá no papel, relatório. E o que eu fiz nesse relatório? E como esse relatório foi estruturado? E eu usei ferramentas para fazer esse relatório, essas ferramentas também são importantes. Eu fiz uma análise de dado, essa análise de dado não é importante só para pesquisa, mas eu usei ferramentas, eu sei mexer nessas ferramentas que me permitiram analisar esses dados, né? Então é isso, é ouvir os conselhos, mas colocar em prática também, né? Ler a listinha de perguntas que podem cair numa entrevista, mas sentar e pensar cada uma delas, né? E usar o método, né? Eu lembro que uma vez tinha uma dessas entrevistas que são os robozinhos que fazem, né? Que você tem o tempo para responder. E veio a pergunta na hora, eu já falei, é STAR. Eu tenho que usar o STAR para responder isso aqui. E é uma coisa que eu não saberia antes, né? Então, é ouvir o conselho e é colocar o conselho em prática. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse sentado, estruturado o currículo, mostrado para a Jaque, ela falado, né, apontado, muda isso, muda aquilo, né, e se eu não tivesse feito essas mudanças, e se eu não tivesse aplicado nas vagas, se eu não tivesse procurado a vaga. Começa por aí, o que você está procurando? Eu procurava errado, eu não sabia nem usar o LinkedIn. É ridículo pensar isso hoje, né? Mas eu não sabia. Eu olhava para o LinkedIn e pensava, é só mais uma rede social. E aí eu aprendi a procurar a vaga de acordo com as minhas aptidões, com as minhas hard skills, com as soft skills, conciliar o que a vaga está pedindo com o que eu sei, mas eu tenho que procurar certo. Né? Não adianta eu ser formada em uma coisa e procurar outra totalmente diferente, né? E aí a gente começa a ver que tem, sim, muita vaga para pesquisador, para mestre, para doutor no LinkedIn. É só que a gente não sabe procurar.
Então, também foi muito importante essa parte de vamos aprender a usar o LinkedIn, de fazer networking, enfim, tudo. Só funciona se você sentar e se dedicar. Vai ser quanto? Uma hora Não por existe dia? pílula mágica, como eu falo, né? Não Não tem, adianta. não A gente tem adianta. que colocar em prática e fazer o que tem que ser Sim. feito, né? Não adianta só saber, tem que fazer, então vamos lá, vamos fazer. Vamos sentar e vamos responder aqui essas perguntas, vamos aqui pensar tudo o que eu fiz, e vamos traduzir isso para o privado, entender quem eu sou, entender a minha trajetória, e é isso, é pôr em prática. Né? Antes de eu passar nessa entrevista, eu fracassei em outras, mas tudo isso foi experiência. Né, de depois que você sai da entrevista, parar e pensar, nossa, eu podia ter respondido isso desse jeito, nossa, ali eu podia ter usado um exemplo, podia ter colocado um star, né, então não é só ouvir, você tem que mudar o seu LinkedIn, você tem que mudar o seu currículo, você tem que perceber que você não é só estudante, é colocar em prática, né, senão não adianta, é aquilo que você falou no começo, né, você tá para ajudar, mas você não pode fazer entrevista por nós. Você não pode mandar o currículo por nós, né? Nós que temos que fazer isso. Né? Você não pode parar e falar, Desirê, você tem que trabalhar nisso. Desirê, daqui 5 anos você tem que estar em tal lugar. Não. Você vai ajudando. O que você gosta? O que você não gosta? O que você quer fazer? O que você não quer fazer? Mas nós, pesquisadoras, temos que aceitar a ajuda, primeiro, e colocar em prática. Parar e pensar quem eu sou, o que eu fiz, onde eu quero chegar, onde que eu estou agora. Não adianta só olhar o vídeo, olhar a dica, assistir a aula, se você não põe em prática. Né? Se você não para e pensa e faz alguma coisa de fato com aquilo. Só, ok, eu não sou só estudante. Mas e aí? Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu não sou só estudante. Eu tenho que fazer, né? Isso chegar ali para o outro, se posicionar, né? Sim, é isso, se posicionar. Era outra coisa também que eu pensava, que eu fazia errado nas entrevistas, né? A pessoa falava, você só estudou, eu só estudei. Depois eu pensei, não, eu fiz a pesquisa, sim, tinha parte do estudo, mas eu fiz várias outras tarefas, eu tinha várias outras preocupações. Olha aqui quanta coisa que eu fiz. E mostrar para a pessoa, né? Então, explicar, né, de fato, para quem está do outro lado o que você fez, né? E Desirê, maravilhosa, assim, eu vejo você completamente transformada. Eu tô aqui, ó, babando ver você falando toda segura, confiante. É muito bom isso, tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu tô gostando, acho que isso é também o mais importante. Também tinha hora que eu ficava com medo. Eu falava, se eu chegar no setor privado e não gostar, também não é isso. Mas eu tô vendo que, nossa, eu tô adorando. era o que você queria, né? Cada dia um dia que eu aprendo uma coisa nova, eu falo, hoje eu aprendi mais uma coisa nova. E conseguir fazer algo, assim, ver que tá movimentando, sabe? Então, muito precisa bom. fazer tal coisa. Fez. Tem um funcionário chinês, ele não fala nada de português, então deixa eu ajudar aqui alguma coisa esse funcionário. Precisa descobrir, sei lá, um número aqui não bateu. E vai lá e caça um número. Eu tô adorando o que eu tô fazendo. Nossa, eu tô muito, muito realizada. E, de novo, eu não estaria aqui se não fosse você, Jack. Se não fosse Obrigada. aquele momento em que eu pensei, eu vou pagar essa pessoa para fazer isso para mim. Mas aí, no outro dia, quando eu vi a mentoria, eu pensei, não é assim que funciona. Não é só Ela comigo. vai me ajudar a aprender o que eu tenho que fazer. Ela não vai fazer por mim, porque não adianta, não adianta você montar o currículo para mim, montar a minha carta de apresentação. Eu tenho que me apresentar. Eu tenho que saber o que eu fiz, o que eu não fiz. E você viu, né, durante o nosso processo, saber... que é toda uma questão de levantar também a sua história para a gente poder posicionar no currículo, Sim, na carta, né? Sim, é muito isso. É contar a sua vida acadêmica, né? Traduzir a sua vida acadêmica para alguém que não entende o que é um currículo Lattes.
né? Outra coisa que eu fiz errado, mandar currículo Lattes. Gera o PDF do Lattes e pum, manda, né? Aí eu fico pensando, a pessoa devia, acho que nem abria, né? Ou abria, olhava e falava, Perdida, não é o mundo dela, né? é isso, né? Você manda lá suas 8 páginas, 14, 20 páginas de Lattes, a pessoa olha e, nossa, quanta coisa para ler, né? Não tô com tempo, joga ali pro canto. Outro erro, quanto currículo Lattes que eu mandei para vaga, eu falo, nossa. Mas é isso, são coisas que eu só consegui ver porque você falou. Mas não adianta você falar, não é o currículo Lattes que tem que mandar, e eu continuo mandando currículo Lattes. Né? Então, você tem que sentar e traduzir aquilo, passar para algo que o setor privado vai entender. Mas sou eu que tenho que fazer isso. Né? Você dá a dica e você ajuda depois, né? Eu lembro que eu colocava alguma coisa, aí você lia e refazia os termos. Né? Sugeria um termo melhor. Usa aqui esse outro termo, fica melhor do que participação em congresso, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então, falar em público, coisas assim. E a gente não pensa nada disso, né? Na carta de apresentação também, o que eu falo, o que eu não falo? Então, escrever e depois você dá aquela lida e falar, olha, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Os treinamentos de entrevista, nossa, eu respondia aí eu ficava, né? Ai, ficou ruim, dá para começar de novo? Era bom, porque a Jaque falava, vamos começar de novo, então. Então, respira, se prepara, né? Mas E muitas vezes lidando também com o perfeccionismo, né? Eu falava, não, tá bom, vai, segue daí. E mudar os termos, né? Eu lembro que você falava, fala, acredito. Eu continuo falando, acho. Vários acho. Mas, às vezes eu lembro, eu falo assim, mas vem minha vozinha. Vem assim a Jaque falando lá no fundo. Se posiciona firme. O seu valor. Eu lembro do exemplo da caneta. Falando, nossa, as duas escrevem, mas olha como essa aqui é muito melhor que a outra. Eu sempre lembro desses exemplos, assim. E eu fico pensando, eu não teria conseguido se eu não tivesse feito mentoria. Não teria. Não teria. Só olhando os vídeos também, eu super ia me desanimar, porque eu não estava conseguindo ter rotina. Era um outro problema. Ao mesmo tempo que você tem muito tempo na academia, você não tem tempo nenhum, né? Porque você pode fazer qualquer hora, coisa, mas... fica aquela rotina bagunçada, né? É uma bagunça, né? Você não tem rotina. E se eu não tivesse feito a mentoria, também eu não teria conseguido só acompanhando o vídeo. Não ia conseguir. Você precisava desse acompanhamento individualizado. Fazer, né? Então, as suas cobranças eram importantes. Não, para a semana que vem, eu preciso que você levanta isso. Para a semana que vem, eu preciso que levante as empresas. Pessoas que você pode fazer networking. Então, tudo isso foi importante, né? Obrigada, viu? Obrigada por tudo, viu? Vai ser ótimo levar seu depoimento, sua voz, para incentivar mais mulheres.